Mudando um pouco de assunto, a Advocacia Geral da União, na figura do ministro Jorge Messias, acaba de anunciar que o governo decidiu enviar ao STF uma ação declaratória de constitucionalidade para que a Corte decida se a derrubada do decreto do IOF, que foi feita pelo Legislativo, foi de fato ou não legal. Vamos acompanhar essa reportagem. O presidente da República nos solicitou, e por assim cumprimos, que apresentássemos nesta data uma ação declaratória de constitucionalidade em que nós estaremos, neste momento, apresentando ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa ser restaurado os efeitos do decreto número 12.499 de 2025, que alterou as alíquotas do Imposto de Operações Financeiras sobre câmbio, crédito e seguros. A medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação de poderes. Então, qual foi a medida que nós adotamos nesse momento? A Advocacia Geral da União apresentou uma ação declaratória de constitucionalidade. E olha, sobre esse assunto a gente conversa agora com o deputado Mário Hering, que é líder do PDT na Câmara. Deputado, boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, é um prazer estar falando com você aqui. Vamos nós. Vamos lá. Deputado, para começar, qual o posicionamento e também a opinião do PDT na questão toda envolvendo o IOF, que agora está partindo para a judicialização? Me preocupa muito e preocupa ao partido esse tensionamento que está acontecendo cada dia maior entre Câmara, especialmente, e também o Senado e o Executivo. É muito ruim que a gente caminhe para essa briga que parece não ter fim. Eu acho que chegou a hora de ambos os players principais tirarem um pouquinho do fígado dessa disputa e começarem a conversar pessoalmente para que a gente não prejudique o Brasil. Na verdade, esse puxa, estica, puxa, está levando a cada dia a uma posição de mais dificuldade de relacionamento, e quem fica prejudicado ao fim e ao cabo são as pessoas a quem a gente pretende e deve dar uma assistência adequada. O povo brasileiro não pode ficar submetido a uma disputa política. A disputa que nós temos que fazer na política é uma, a disputa de gestão é outra. Então, na verdade, achamos muito ruim esse momento. Não há, na minha visão, uma quebra de constitucionalidade na decisão do Congresso em derrubar o decreto. É assim que funciona, né? E, naturalmente, eu acho que isso vai trazer mais um player para dentro da disputa, que já é um player que tem sofrido, em conversas privadas, um estigma de que está trabalhando em parceria com o Executivo. Isso é muito ruim, porque, na verdade, a isenção e a posição entre os poderes é natural e é constitucional. Mas, naturalmente, o Supremo tem que falar quando há esse tipo de coisa. Infelizmente, nós nos habituamos, tanto no Legislativo quanto no Executivo, a não aceitar as derrotas. E quando é derrotado, apela-se para o Supremo e transforma-se depois o Supremo no bicho-papão, na coisa feia. Mas quem faz isso somos nós próprios, do Executivo e do Legislativo. E para uma visão geral de Brasil, nós precisamos de saber o que nós precisamos fazer para melhorar o bem-estar das pessoas. Nós precisamos de cuidar de muita coisa importante e nós estamos parados no Brasil numa disputa política. Essa disputa política deve existir, mas nos momentos próprios. Nesse momento, eu acho extremamente inadequado a ação que o governo entra, nesse momento, para derrubar o PDL, e também acho que uma retaliação que, porventura, possa vir do Congresso vai só piorar isso. Isso não é bom para o Brasil. Pois é, e a gente, claro, segue acompanhando. Agora, na sua opinião, indo justamente para o STF, como está caminhando agora, juntamente também com o Messias falando há pouco sobre esse pedido de constitucionalidade, qual é a expectativa que pode ser criada a respeito não só da apreciação no STF, que já tem a figura do Moraes à frente disso, mas também da AGU, enfim, da Procuradoria-Geral da União, em todos os sentidos falando dessa pauta? Bem, essa é a grande preocupação. A gente botou mais um player, né, que é o Supremo, que é o Poder Judiciário, numa disputa que eu acho que deveria ter terminado. A minha expectativa é
como está na mão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes se tornou, nos últimos anos, uma pessoa importantíssima para a democracia do Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma disso. 90% das posições que ele toma eu bato palma, aplaudo, porque realmente tem tido coragem para tomar decisões difíceis, decisões às vezes até pouco populares, mas é mais uma decisão que o ministro Alexandre vai ter que tomar. Eu creio que ele tem equilíbrio suficiente, apesar das pessoas pensarem o contrário, ele tem equilíbrio suficiente para entender que nesse jogo não vai ganhar ninguém se a gente ficar nesse estica e empurra. Então, eu acho que a decisão que vai partir dele, o relatório dele, eu acho que vai ser uma decisão de manter o direito da Câmara e fazer o seu papel, que é o papel de legislar. Foi o que nós fizemos. Uhum. Agora, justamente sobre os papéis dos poderes, no início da sua fala, o senhor já comentou sobre esses pontos, né? E a gente fala dos freios e contrapesos, que está se mostrando totalmente sem harmonia por conta justamente desses tipos de ações, onde um está atropelando o outro e não um ajudando o outro dentro dos limites de suas competências e também possíveis interferências de forma positiva quando a gente fala dos freios e contrapesos. Qual é a análise que o senhor faz sobre isso e qual seria o caminho para a gente ter uma harmonia maior? É possível, na sua opinião? Lene, claro que é possível, mas é possível se a gente tiver todo mundo desarmado para essa discussão. Evidentemente, o que acontece hoje é fruto de um problema que vem há muitos anos. As pessoas têm que começar a entender isso. A subserviência do Legislativo ao Executivo durante muitos anos, em função das emendas parlamentares serem emendas que seriam liberadas, empenhadas pelo governo no momento que o governo quisesse, trocando por votações em pautas importantes aqui na Câmara, que não é, a meu ver, uma maneira correta de fazer uma política. Isso com o orçamento impositivo, com o aumento do valor das emendas, gerou na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, uma sensação, e eu acho que é uma sensação relativamente boa, deixar isso bem claro, de que os poderes podem caminhar e sem precisar de chantagem, ou de um lado ou de outro, porque agora o mecanismo parece que fica na mão do Legislativo, mas durante muitos anos o Executivo usou esse mecanismo a seu favor, sem que ninguém entendesse que o Legislativo estava enfraquecido. Hoje, o Legislativo fortalecido, eu creio e tenho certeza absoluta que isso incomoda e acabou com o modus operandi do governo trabalhar. Se o governo não mudar o seu jeito de trabalhar, se o governo não entender que a política tem que ser feita equilibradamente e não constrangendo um poder, isso não vai acontecer. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que se o presidente Lula amanhã resolver ele falar diretamente aos deputados, porque se acostumou também, Lene, na Câmara dos Deputados, é mais ou menos a tal de ditadura das lideranças. As lideranças resolviam, e isso aumentou muito durante a pandemia, quando nós fomos para essa questão de votar aqui na casa, através do Infoleg, através da distância, todo mundo não precisando estar no plenário, o líder ficou um dono absoluto dessas decisões. Mas como hoje os deputados estão cientes do seu poder, do tamanho que eles podem exercer, o que eles podem fazer nas suas bases, que deputado, como o presidente da República também, estamos todos preocupados com a eleição. Isso é fato e não adianta querer tapar o sol com a peneira. Só que nós não podemos estar preocupados com a eleição e deixando passar todo um processo de crescimento, evolução e necessidades que o país passa. Um país que não tem recurso para botar gasolina nos aviões da Força Aérea. Um país que não tem recurso para colocar armamento e munição na mão do Exército, das Forças Armadas. Um país que tem um monte de gente ainda precisando de emprego e de educação. Então, nós precisamos encontrar um equilíbrio nessa situação. E esse equilíbrio só virá a partir do momento que o Executivo falar com a massa de deputados, mesmo que venha e diga e fale, estamos com problema, eu preciso disso e disso de vocês, e eu farei o que vocês precisam no tempo tal. Porque, de promessa, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, hoje está cheio. E isso não resolve. Ninguém tem confiança e expectativa do cumprimento de acordos que se fazem aqui. Então, a dificuldade hoje não é de relacionamento
com um líder A ou com um líder B. A dificuldade não é com o Hugo Mota, a dificuldade não é com o Davi Alcolumbre. Esses líderes hoje estão sendo líderes, eles estão atendendo à reivindicação dos seus liderados. Antigamente não, o líder chegava e dizia, olha, é mais ou menos isso, nós temos que fazer assim porque a gente vai ter isso. E as pessoas, os deputados e deputadas, empenhavam seu apoio a esses líderes. Hoje, os liderados, e que eu acho perfeito isso, estão colocando as suas posições e nós líderes, eu sou líder do PDT, temos que transmitir a vontade do meu grupo, das pessoas que estão comigo. Então, se isso não começar a entender que a origem é uma origem política, nós vamos ficar tensionando e não vamos resolver o problema. Então, está na hora de sentarmos todos e nos mexermos para que a gente encontre um caminho que seja um caminho ideal, que seja um caminho adequado para que nós não tenhamos mais essa história de qualquer coisinha, um bate o pé e fica com mágoa, fica fazendo bico e fica fazendo encontro de disputa. Essa disputa não vai levar o Brasil a nada. Nós precisamos de cuidar das pessoas que mais precisam, nós precisamos de muitas ações positivas. Nós temos, sim, que cortar custos, temos que cortar custos, sim, mas nós também temos que diminuir o número de privilégios que alguns segmentos têm. Nós temos que rever a questão das isenções tributárias, nós temos que rever os juros que a gente paga da dívida pública, temos que rever, claro, tudo de uma maneira conversada, nada de golpe, nada de constrangimento, mas a gente precisa reconversar o Brasil de uma maneira integral. Então, pensar que hoje a Câmara dos Deputados e o Senado Federal vai se submeter simplesmente porque prometeu-se alguma coisa, errou, não vai dar certo. Hoje, a autonomia da Câmara é uma autonomia grande. E mais que isso, concordo 100% com o ministro Flávio Dino, quando ele pediu transparência e rastreabilidade. Isso precisa acontecer. O dinheiro público não pode ser entregue para qualquer um fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Isso é fundamental que a gente faça. Agora, desburocratizar esse mecanismo é o mais importante nesse momento. E isso parece-me que o governo não quer fazer, porque parece que o governo está se beneficiando desses recursos, mantendo-os num caixa. Então, isso fica muito claro para todos nós que estamos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que está atrasando e atrapalhando as condições do Brasil avançar. Deputado Mário Herring, muito obrigada por suas contribuições aqui no Tarde Band News. Seguiremos acompanhando esse cenário de Brasília, né? Bastante desafiador. Bom trabalho para o senhor e até a próxima. Obrigado, Helene. Um abraço. Até mais. A gente vai agora